Eu tive duas experiências que eu posso aqui contar, não há problema nenhum, não é? Que as pessoas não podem negar, porque as pessoas estavam comigo lá. Uma casa me chamou há um tempo atrás para dar uma bênção. Porque estavam acontecendo algumas coisas lá. Eu comecei a falar outra coisa. É tanta coisa, Guilherme. Eu lembro, pode deixar. Me lembra da casa. Tá bom. Que a igreja leva muito sério essa questão do exorcismo. Comecei a falar, isso é bom falar para as pessoas. Bom. A primeira coisa, alguém chega perto de mim e fala assim: padre, eu estou com um demônio. Isso aí de vez em quando aparece uns desequilibrados. Padre, tem alguém na minha casa que está com um capeta. Qual que é a primeira coisa que a igreja faz? É tentar mostrar que não está. A igreja nunca, ela é crédula, ela é incrédula. Então ela vai tentar de toda maneira descartar a possessão. Como? Como psicólogo. Tanto é que o exorcista, se eu vou aprovado para ser, a gente tem que fazer uma equipe. Nunca é o padre com a pessoa só. A família tem que estar um psicólogo, tem que estar um médico, tem que estar, se possível, um psiquiatra, né? Pessoas que entendem da mente humana, e essas pessoas vão analisar a pessoa para ver se ela tem algum distúrbio, porque pode ser que tenha. A hora que elimina tudo aquilo que é da medicina, eles falam: padre, para nós não é. Tem alguma coisa aí. Aí que entra a parte espiritual. Por isso que leva um tema, né? Tem um questionário que a pessoa responde, tem que ver se ela toma algum remédio, se ela já mexeu com algum ocultismo, se teve algum trabalho. São muitas coisas, né, ocultas assim. Mas, nesse caso que eu vou te contar, me chamaram numa casa que eles estavam ouvindo vozes de madrugada, neném chorando, né? O cachorro ficava latindo, olhando como se fosse alguma coisa assim. Pra alguma coisa que não existia. Alguma coisa que não existia, não é? Aquela coisa toda, uma confusão. Aí, um auê. Aí, nós fomos nessa casa pra rezar, e lâmpada que queimava, coisas estranhas, né? Quer dizer, abençoar, todo padre pode abençoar. Aí eu fui na casa, abençoei a casa, rezei com a família, né? E falei com ela: olha, então vocês pedem a Deus, né? Agora continue rezando, né? E me lembra no final falar sobre o estado de graça, que para a pessoa não ficar com medo do diabo. Mas o que eu faço para o diabo não chegar? Tem a receita aí, né? Então rezei com a família, né? E rezamos tudo direitinho, etc. Essa tem um caso mais... Tô contando aqui porque vale a pena, né? Rezamos, pronto. Eu falei com a mulher: então você fica atenta, que quando a gente reza assim, agora você vai sentir paz, alegria, e tudo aquilo que estava tem que desaparecer. Tá bom. Dito e feito. Rezei, fui celebrar a noite. No outro dia eu tinha atendimento. Quando eu cheguei na paróquia, estava a família toda lá. Aí, falou: não, para a noite, tudo... Tranquilo. Tranquilo. Só que teve uma manifestação, acho que foi a gota d'água pra gente ver que o mal realmente saiu. Falei: tá bom, o que aconteceu? Eles tinham a panela, eles estavam fazendo carne. Uma carne nova, comprando a carne. Depois que a carne ferveu, eles desligaram o fogo, deixou esfriar para comer depois. A hora que abriram a panela estava lotada de verme. Ô, louco. Multiplicou que ninguém sabe de onde saiu aquilo. O mais tenebroso. Você falar: não, padre, pode ser que o verme estava dentro da carne, veio a carne, o verme saiu. Só que eles falaram que quando eles pegaram a carne no congelador, tinha vermes no congelador. Quer dizer, eu vi claramente uma manifestação do mal aí, né? No curso, eu falei: não, padre, isso existe, né? Alguma coisa que estava consagrada, mas depois disso não teve mais nada. A família continuou, né? Não falaram mais nada. Uma outra que eu fiquei mais assustado depois, não na hora. Uma família também com muita enfermidade, divisão, e eles acharam que alguém tinha feito algum trabalho para que alguém morresse na família lá. Lá fui eu rezar também. A família na sala, a gente rezando, trouxe água benta. Não são orações de exorcismo, são orações de bênção da família, né? E rezando, etc. E o cachorro, para ser um cachorro maior, e rosnando, e metendo a cabeça na porta, uma porta de lata, né? E eu olhando pra família assim, todo mundo lá rezando. Eu falei: já não vou parar a oração, mas alguém tinha que ir lá. Porque o pessoal não tá vendo que tá atrapalhando? Mas se eles não forem, eu que não vou falar. Fiz a bênção toda, etc. Aí acabou a bênção. O pessoal ficou feliz, né? Eles gostam de receber o padre em casa, etc. Eu falei com eles: estão pronto, está dada a bênção. Acreditem na bênção, porque tem que acreditar. Acredita que Deus abençoou. E onde a bênção de Deus entra, o mal sai. Se por acaso tiver mais alguma coisa, vocês trazem a mim. Se eu não souber, eu vou procurar o padre que saiba para realizar essa história. E outra coisa, sempre que precisar, pode me chamar, né? Eu não vou vir aqui todo dia, toda semana, mas de tempos em tempos é bom a gente abençoar a casa, etc. E vou pedir a vocês o seguinte: quando eu voltar, se precisar,
e o cachorro fica assim, alguém não tem problema não. Você pode sair da oração e pode prender o cachorro. Aí a mulher falou assim, esse é o problema, padre. A gente não tem cachorro. Por essa você não esperava, Não hein, Léo? esperava. Léo. Esse foi o pior pra mim. Nossa. Aí eu falei assim, como assim? Mas na hora a gente tem que rezar, porque eu fiquei com cão medo. do demo. Porque a gente fica com medo, né? Também, que a gente é humano. Falei, como assim? Aí ela abriu a porta, é uma casa cimentada, tem um quartinho no fundo, ela costura, né? Ela abriu pra mim, tava lá a máquina de costura, um banheirinho, as coisas assim, e a porta da cozinha, assim, um pouco amassada com marca. Nossa. Havia alguma coisa ali, né? Aí depois da benção também, parou. O que eu aprendi no curso lá, que a gente tá em formação ainda, né? Teve agora, no Sumaré, temos o segundo módulo agora, em novembro, e temos ano que vem, se não me engano, em março, em Roma. Aí termina, né? Porque é um curso específico disso. Porque a formação em si o padre já tem. Sim. Ele tem que aprender a lidar como se fosse um médico que pega um instrumento novo, né? Mas eles ensinaram lá como se blindar do mal. Né? A pessoa que fica com medo. Padre, eu tenho medo do diabo aparecer pra mim. Eu tenho medo do diabo puxar meu edredom. Esse medo a pessoa não precisa ter. Porque ele age na tentação. Esse é o meio que ele age, né? E toda vez que ele se manifesta no exorcismo, olha que interessante, é um mistério também, mas toda vez que ele age de modo extraordinário, manifesta-se ali a graça de Deus. Que é toda vez que ele se manifesta, qual é o final dele? Ele vai ser retirado. Não, o exorcista vai lá, não é? E eu não sei, porque graças a Deus eu não sei, nunca fui e não quero ir. Mas eu acho que o inferno nem pro diabo às vezes é bom. Porque há casos que quando o exorcista chega, o diabo implora de joelho pra ele não ser mandado pro inferno. A gente vê isso em filme também, né? Isso na vida real é. Por quê? Porque é um lugar É que... tenebroso. E eu acho que lá ele vai receber alguma punição, porque fez não sei o que é. Mas eles clamam, né? E outra coisa, há pessoas que não acreditam. Na Bíblia, né? Pede pra ser jogado nos porcos também. Isso, tem essas coisas, né? Mas aí são os estudos dos textos bíblicos que ela também tem. Mas voltando à parte prática, né? Então ele age no oculto. Então o que a pessoa precisa fazer para não abrir essas brechas para o mal agir? Está no último versículo do segundo livro de Pedro. Ele disse assim: crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. A pessoa, olha o que eu vou falar que é grave, Vilela, muitas vezes nunca escutou. A pessoa que está na graça de Deus, o diabo na vida dela se torna bem inofensivo. E não tem como ele fazer. Ele não consegue entrar, que ela está na graça de Deus. Aí você pode perguntar, e as pessoas que estavam na graça de Deus e foram tentadas, até com o Padre Pio, que teve brigas homéricas com o diabo. Deus queria tirar daquele mal um bem maior, para a santificação dele e dos outros. Nós conhecemos famílias totalmente ateias, não acreditavam em nada. Quando alguém da família tem uma infestação dessa, a família toda se converte. Você vê que ali houve uma manifestação de Deus naquele mal que ali estava. O mal é tirado, mas a fé, ela permanece. Mas qual é o escudo contra o mal? É permanecer na graça. Como eu permaneço na graça? Eu vou contar um segredo. Aí eu acho que muitas pessoas vão parar até de me procurar, porque eu já vou passar o segredo aqui. Você nem precisa procurar o padre, pode fazer na sua casa. Quando alguém me procura e fala assim, Vilela, padre, eu noto que tem um mal na minha vida. Isso aparece muito. Que as pessoas parecem que vê as coisas que estão erradas, elas acham que tem um diabo, uma nuvem preta em cima da cabeça dela, né? Na verdade, a gente tem na nossa cabeça, são as mãos de Deus. Mas ela fala, pá, tem uma nuvem negra na minha vida, não sei o quê. O que eu passo pra todos? Vamos fazer o seguinte, isso eu aprendi no curso lá. Antes da gente rezar por você, fazer qualquer coisa, você vai entrar no estado de graça. O que está no estado de graça? Você que não confessa há muito tempo, faça uma boa confissão. Faça um bom exame de consciência e confesse. Não confesse comigo, porque se eu for seu padre, que eu vou te acompanhar nessa oração de libertação, é bom que outro seja o seu confessor, para que a sua confissão não me conduza para onde eu não iria, entendeu? Primeira coisa é isso. Segunda coisa, missa dominical, não falte. E vá no estado de graça para você comungar. Você tem que receber a Eucaristia. Se puder, comunhão diária, mas missa dominical. Terceiro, terço em família diário, todo dia. Pega lá 20 minutinhos, reúne a família toda e reze o terço. Se possível, o diário, com o freio às 4 da madrugada, né? Mas reze o terço. E leia o evangelho do dia.
Parece muito, mas não é. Confissão, missa dominical, o terço em família, evangelho do dia. Quem não faz nada disso pode estar pensando em casa assim, padre, mas é muita coisa. Meu filho, a hora que você vê, me desculpe a expressão, a avó pela Greta, você reza e faz o que o padre pedir. A pessoa está tão desesperada porque ela vê um mal na casa dela. Ela faz o que o padre pede. O que acontece com 98% dos casos? Tudo se resolve. Eles nem voltam em mim. Porque eles entraram no estado de graça. Eles confessaram, foram à missa, começaram a ler a palavra e rezar o texto. Some tudo. Então isso é que nós, pelo menos os católicos, deveriam fazer mais. É tomar posse daquelas armas que nós já temos, né? O nosso anjo da guarda, ter uma amizade profunda com o nosso anjo da guarda, conhecê-lo, né? Pedir que ele nos guie, nos oriente, rezar a ele, estar no estado de graça, conhecer a palavra de Cristo, colocar em prática, cometer um pecado mortal, procure o sacerdote, peça a sua confissão, não faltar da missa, né? Receber a comunhão dignamente, o pão da palavra, a devoção à Nossa Senhora. Tudo isso vai nos colocando no estado de graça. E o estado de graça mantém fora o mal, né? Há uma frase que eu escutei lá muito bonita, né? Essa eu até anotei. O que afunda um navio não são as águas que estão fora, mas as que estão dentro. Verdade. Então, quer dizer, você tem que legal manter, isso. você tem que manter as coisas fora. Quer dizer, o seu navio ele vai continuar flutuando. Pode estar um caos lá fora, mas se você está na graça, você flutua, né?